Então, essa parábola do Chuang-Tze, que eu vou voltar a ela no final, ela fala muito da ética, da postura, da consciência perante a natureza, o si mesmo e o outro. Vamos enveredar por um paralelo, vamos chamar agora a cultura indiana e vamos lembrar de Patanjali. O Patanjali, ele escreve os aforismos de Patanjali entre 200 e 300 anos depois de Cristo. Mas ele não é o inventor, porque muitas pessoas pensam que o Patanjali inventou o yoga, ou a yoga. Ele é o codificador. A yoga se perde na noite dos tempos. Ela vem como uma reminiscência do povo atlântico que veio para o ariano e assim por diante. Há muitos milhares de anos atrás, a yoga era ensinada nas clãs na Índia. E toda clã tinha um preceptor que era da família que ensinava a yoga. Com que objetivo, principalmente? Com o objetivo de administrar as energias do corpo. Nós perdemos muita energia, muito mais do que a gente imagina. Para lembrar, só para vocês terem um pouco de assim, comparação, a ilha aquela ilha no Japão, é um arquipélago que os japoneses são bastante altos, Okinawa. Aqueles japoneses da ilha de Okinawa, eles morrem com idade avançada e sem doença, trabalhando. Então é comum comemorar 100 anos, 105 anos, 110 anos, porque eles mantêm uma tradição de administração da energia do corpo. Então o que o Patanjali fala do yoga, os aforismos de Patanjali é um manual de como funciona o ser humano. Ele tem algumas lacunas, mas não é objetivo nosso discutir aqui. O que ele compilou? Ele compilou a ciência sagrada que vem desde que o homem pisou na Terra, ou que o homem surgiu na Terra. Pisar na Terra parece que é extraterrestre. E isso foi mantido pelas escolas de mistério. Então, a ciência oculta, ela tem que ser entendida como ciência sagrada. Quando a gente vê ciência oculta no sentido de mexer com energias da natureza, já é uma ramificação. Na melhor das hipóteses, é o xamanismo, ou então cai na magia. Mas as escolas de mistério, elas trazem uma ciência que é a ciência da redenção humana, que são métodos e formas de a pessoa desenvolver a sua natureza essencial, a essência universal, o T. A Blavatsky, na chave para a teosofia, ela fala da teofania, que são rituais que se desenvolvem nas escolas de mistério com altos hierofantes, quando o discípulo avançado entra em contato com o seu eu superior. Isso é feito através de rituais, mas a pessoa tem que estar bastante avançada, desenvolvida. E o que o Patanjali fala no corpo da sua obra é sobre a natureza adquirida. A natureza que nós desenvolvemos ao longo da nossa existência no movimento do nosso eu pequeno, do nosso egoísmo. E isso fica de vida para vida como tendências, chamadas vasanas. Para quem não aceita, a reencarnação vale as tendências de uma vida. Vamos ser práticos. Então, esse movimento do eu geram o que o Patanjali fala, os vértices, centros reativos da mente. E aí, só para lembrar um pouco vocês, o Leadbeater, nas pesquisas clarividentes, ele fala que quando olhava a aura das pessoas, ele via pontos escuros, que ele chamou de cânceres ou cancros do corpo mental e do corpo astral. Isso corresponde ao que Patanjali fala como centros reativos, nós de matéria, que prendem o corpo mental e prendem o corpo astral. Leadbeater dizia que quando duas pessoas conversam, uma transfere para a outra um pensamento, numa certa cor. Esse pensamento entra no corpo mental da outra pessoa, ele com aquela cor gira no corpo mental, quando passa por esses nós de matéria, ele muda de cor. E fica com a cor do nó da matéria de quem está ouvindo. Ou seja, é o preconceito. São formas fechadas de funcionamento do corpo mental. A ideia ocidental mais brilhante para o problema da natureza adquirida é a história do médico e o monstro.
Eu não sei quem, essa pessoa que fez isso ou devia conhecer o ocultismo em profundidade ou intuiu isso. O que é isso? O que se pretende no Frankenstein? O Frankenstein é um conjunto de partes dissociadas que, sem essência, tenta ser um indivíduo e vira um monstro. Ele é artificial. Ele não tem a essência universal. Ele não tem a virtude original. Ele não tem o T chinês. O que acontece? Ele é um monstro. Essa é a nossa natureza adquirida. Aquilo que São Paulo fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este sim eu faço. O mal que eu não quero fazer vem dessa natureza que foi construída na nossa ignorância, ao longo da nossa existência, pelo movimento do eu. E aí, no segundo aforismo de Patanjali, no primeiro aforismo ele fala, nós vamos fazer uma discussão, uma apresentação do que é yoga. No segundo aforismo, yoga é a dissolução dos centros reativos da mente. Porque se eu dissolver os centros reativos da mente, eu dissolvo toda essa energia, que é uma energia adquirida, artificial, sem essência, que me transforma numa pessoa violenta. Eu não posso amar a vida se eu estou contaminado por um egoísmo muito grande, ou por uma porção de tendências e motivações pessoais que levam à competição, que geram a separação e assim por diante, a violência. Essa dissolução dos vértices ao longo da obra de Patanjali, existe toda uma explicação, onde entra a meditação, práticas, etc, etc. No cristianismo, a parábola ou a passagem de Cristo, o bom filho a casa torna. Essa é a experiência de toda a mônada, de toda a essência de vida no mundo humano. Ela se envolve no mundo, adquire os vícios do mundo, que é o caminho de descida, para depois subir e voltar à casa do Pai. O Pai aí é a morada superior, não é só o Pai sanguíneo, tá certo? Então, essa era uma parábola dos nazarenos, onde Jesus fazia parte. Nazarenos era uma seita que existia na época de Jesus, que veio dos caldeus, 400 anos antes. Eles usavam cabelo comprido, dividido ao meio, roupa de linha, chinelo, um cinto na cintura, chamavam-se os nazarenos. Não eram de Nazaré, eram de Nazars, consagrados ao serviço do Senhor.